Então, ó, vamos lá. Então, pessoal, esses vírus de RNA aqui, ó, então, eu tava falando pra vocês o arenavírus, que eles também, esses arenavírus, no caso do vírus sabiá, eles são vírus transportados que são transmitidos pela urina do rato também, tá bom? Então, tanto o rantavírus, que são os Bunyaviride, quanto os arenavírus, eles são transmitidos pela urina do rato. Pessoal, esse artigo aí é de 2001. Nessa época, o arenavírus que a gente tem, que é o vírus sabiá, aqui no Brasil, ele ainda é considerado um Bunyaviride, tá bom? Hoje a gente conseguiu enquadrar ele, a gente sequenciou ele geneticamente, e a gente conseguiu enquadrar ele já como um arenavírus, tá bom? Então o vírus sabiá, ele saiu daqui e foi para cá. Em qual período? Nesse meio tempo do artigo de 2001 para hoje, tá bom? Pessoal, os vírus RNA com fita segmentada, eles têm um problema muito sério. O que é? Mutação. Por quê? Como o vírus RNA, como o material genético deles, o RNA deles é segmentado, é tudo picado dentro, cada trecho produz uma parte, quando ele vai remontar, vai fazer a biossíntese, às vezes o vírus, ele consegue, às vezes pega um pedaço de um vírus, um pedaço de outro vírus, daquela mesma família, tá bom? E vai montando ali um Frankenstein naquele vírus ali, novo, tá bom? Então por isso que o vírus da influenza, que é o da gripe, todo ano a gente tem que tomar vacina, por quê? Cada vez que ele é um vírus que dissemina muito fácil, e cada vez que ele vai remontando, cada círculo que ele dá no mundo, a volta que ele dá no mundo, ele vai criando um vírus novo, vai criando um Frankenstein novo. Porque ele vai remontando o vírus de novo, quando ele vai na fase de maturação, ele vai montando o vírus, ele vai remontando o vírus com várias partes e várias influenzas vírus diferentes, tá bom? Então por isso que tiveram várias pandemias de influenza nos últimos 100 anos, tá bom? Então nós temos aqui ó, um exemplo de influenza vírus aqui, ó. Nós temos os dois influenza vírus, um influenza do homem e um influenza da ave. E temos ainda o influenza vírus suíno. Os três eram originalmente vírus diferentes. Esse vírus humano só atacava o humano, o da ave só atacava a ave e o do suíno, do porco, né? Só atacava o porco, tá bom? Então, conforme foi tendo, o homem foi lidando com a ave, foi lidando com o porco, muito próximo, ele foi passando o vírus da influenza vírus dele para a ave, da ave para o porco e foi fazendo uma mutação, tá bom? Até que foi surgindo esses rearranjos aqui, ó. Esses rearranjos triplos ou rearranjos quádruplos aqui. Por quê? Cada vez que ele foi remontando, ele foi pegando um pedaço dessa proteína desse vírus, outro pedaço desse vírus e outro pedaço desse vírus. Então foi criando esse rearranjo triplo. Daí, posteriormente, o vírus do suíno, ele teve mutação. Aí ele tinha dois subtipos de vírus suínos. Aí criou um rearranjo quádruplo. Aí teve aquela pandemia do H1N1 que teve no começo dos anos 2010 lá. Beleza? Então, como o material genético é segmentado, ó, vários pedacinhos de RNA aqui, ó. Como o material genético é segmentado, quando ele vai remontar um vírus, ele pode pegar um pedaço de cada vírus. Por quê? Porque às vezes a pessoa está infectada com vários tipos de influenza diferentes. Quando a gente não toma vacina, a vacina ela cobre você contra vários tipos de influenza vírus, não um só. Entendeu? Então, por quê? Porque é uma doença tão comum que a gente pode pegar mais de um tipo de influenza ao mesmo tempo. Entendeu? E daí, durante a montagem desses influenza vírus, eles podem criar várias cepas de influenza que sejam cepas novas de influenza, né? Isso pode sofrer mutação e criar novas doenças, tá bom? Por que é H1N1? Ó, nós temos duas proteínas de membrana. Essa bolinha, que é a hemaglutinina, e essa espícula que parece um pontinho aqui, ó. Pontinho não, mas é uma lancinha aqui, ó. Que é a neuraminidase, tá bom? São as duas proteínas de membrana dos influenza vírus, beleza? Então, daí, quando ele vai montar o vírus de novo, ele pode pegar uma espícula de um vírus, um H de um vírus e um N de outro vírus. Aí vai criando H1N1, H2N2, H3N2. Então, conforme vai criando esse Frankenstein com várias proteínas diferentes na membrana, a gente vai conseguindo criar, vai tendo vírus novos. Então, vai mudando a numeração da hemaglutinina e vai mudando a numeração da neuraminidase, tá bom? Então, por isso a gente tem H1N1, H3N2, que foi a gripe aviária, H2N2, H1N1 de novo. Então, a gente tem vários tipos de números nessa letra H e N, porque são as proteínas diferentes que tem na membrana do vírus, tá bom? Então eles sempre vão sofrer mutação. Por isso que a gente tem que vacinar todo ano para o influenza vírus. Por quê? Porque todo ano ele sofre mutação, tá bom? Por quê? Por causa do tipo de vírus que ele é, de RNA fita segmentada. Pessoal, nós também temos os vírus de RNA fita simples, tá bom? Que produz DNA, ou seja, os retrovírus, tá bom? Então, o retrovírus significa que ele vai pegar o DNA dele, vai se transformar o RNA vai se transformar em DNA, e aquele DNA vai entrar no núcleo e vai produzir vírus normal, tá bom? Então, esse caso é o retrovírus. Quem que é o retrovírus? Retrovírus mais conhecido, HIV, tá bom? O AIDS, ela é um retrovírus, tá bom? Então, ela tem uma transcriptase reversa lá, converte o RNA dela em DNA e aquele DNA é incorporado lá no núcleo, beleza? Lá no DNA do hospedeiro.
Então, os outros vírus que causam leucemia também, eles também, aquele HTLV, também são exemplos de retrovírus, tá bom? Então, ou ele pode acelerar o processo de fazer com que cresça desordenadamente, no caso do HTLV, que causa leucemia, ou ele pode simplesmente matar a célula que ele está vivendo, que no caso é do HIV, tá bom? Os dois vírus, tanto o HIV quanto o HTLV, eles têm como alvo o mesmo tipo de célula, tá bom? Que são os linfócitos CD4 positivo, tá bom? Então eles têm o mesmo tipo de proteína que entra. Só que um estimula o crescimento do linfócito, que é o HTLV, e outro mata o linfócito, que é o HIV, tá bom? E nós também temos, pessoal, o vírus de RNA fita dupla não envelopado. Então aqui, ó, ele tem duas fitas dentro dele, mas ele não tem envelope, tá bom? Ele causa o quê? A doença do carrapato. Então tem umas gripes transmitidas pelo carrapato que são transmitidas pelo real víride, tá bom? Aqui no Brasil não afeta muito. Eles passam uma doença do carrapato lá nos Estados Unidos, tá bom? Como o livro é norte-americano, acabou que eu trouxe o vírus para vocês conhecerem também aqui, tá bom? Pessoal, então aqui ó, tem uma tabelinha do tipo de material genético, um exemplo da família viral, e aqui a característica de como que é produzido o material ou o RNA o vírus novo a partir do material genético, tá bom? Então aqui você vai ver aqui, por exemplo, fita positiva. A fita positiva é convertida para negativa e a fita negativa é usada como molde, tá bom? A fita negativa direto já é usada como molde. RNA fita dupla. Só a fita negativa vai usar como molde, tá bom? Transcriptase reversa. O da transcriptase reversa, a enzima vai converter o RNA em DNA para o DNA e para o núcleo fazer o serviço dele, tá bom? Produzir novas proteínas. E os vírus de DNA, o DNA é incorporado no núcleo, tá bom? Então nós temos aqui um resuminho. Eu montei para vocês aqui, deixei para vocês a tabela desse resuminho aqui, que estava no livro, mas eu passei para vocês para a aula, tá bom? Para vocês não se perderem e conseguirem organizar toda essa informação de RNA fita simples, RNA fita simples positiva, negativa, fita dupla, DNA fita simples, DNA fita dupla. Então, devido a essa organização dos materiais genéticos, pessoal, nós temos vários subtipos de vírus diferentes, como vocês podem ver, tá bom? Então, pessoal, eu estou à disposição de vocês para tirar dúvida de vocês conforme a aula for andando, tá bom? Então, as dúvidas de hoje podem ser dúvidas tanto da aula de hoje quanto das aulas que passaram já, tá bom? Para eu tirar dúvida de vocês também para a prova que vai ser semana que vem, tá bom? A prova vai ser com consulta, beleza? Então, se você tiver o material tudo organizadinho aí, vocês podem ficar sossegados que eu vou conseguir responder a prova com segurança, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Bom dia para todo mundo. Podem mandar mensagem aí.